Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Ei, gente, o Fala Carlão aqui no segundo dia do GAF. Gente do céu, hoje, por incrível que pareça, deu tempo de eu ficar até 1h da tarde, mais ou menos, aqui no 7º andar. Aí eu fui lá pro gramado do... Eu falo, ainda chamo o gramado do Parque Antártico, é brincadeira, eu entrego a minha idade. Aqui do meu lado, eu vou apresentar só de uma vez aqui, ó. A Silvia, que é presidente da Embrapa, a Maressa, que é pecuarista, a fazenda dela é uma unidade demonstrativa da Embrapa, e o Cesário Ramalho, que eu poderia dizer que dispensa qualquer tipo de comentário, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, está lá na Associação Comercial, homem que navega no COSAG. Qualquer discussão estruturante e séria pelo Brasil tem que ter a voz dele. Então, agora que eu já apresentei vocês... Boa tarde, né, Silvia? Vou conversar com a Silvia primeiro aqui, viu? Tudo certo? Tudo. E aí, Carlão, tudo bem? Mais uma vez encontrando aqui nesses eventos, né? Mais uma vez. Eu sou um privilegiado, gente do céu. Você fez o convite, você me entregou o convite em mãos. É isso aí, é isso aí. Olha só, atenção, o convite dela fui eu que entreguei, hein? Olha, Silvia, deixa eu te falar. Você veio aqui falar de agricultura regenerativa. E essa agricultura regenerativa é só o que se fala. E tem um motivo, porque na verdade a agricultura regenerativa nós estamos falando eminentemente de solo, ou seja, não existe agricultura sem solo. Exatamente. É mais ou menos nessa linha? Sim, nós falamos que hoje nós temos que trabalhar com a agricultura de uma forma mais sistêmica, mais agregada. A agricultura, a base é o solo, a gente já trabalha com isso há muitos anos, mas hoje tem uma preocupação maior com a saúde do solo, trabalhar isso com a questão da retenção de água, com a otimização da biodiversidade, a questão dos ecossistemas naturais e principalmente como a gente adotando práticas sustentáveis na agricultura, como que a gente pode fazer com o crédito de carbono, esse balanço de carbono, para a gente enfrentar o impacto das mudanças climáticas. Então, a agricultura regenerativa, ela vem você trazer toda essa gama de tecnologias, práticas, para a gente poder aumentar a nossa produção e a nossa produtividade, mas não só pensando na dimensão econômica, mas também na dimensão ambiental, social, e aí também integrada a tudo isso, quando você trabalhar com a sanidade vegetal, sanidade animal, isso integrado também com a questão de saúde única, como hoje está tudo interligado. Então é algo mais amplo. Aí nós trouxemos essa evolução da agricultura nos últimos 50 anos. Hoje a gente fala que é até a agricultura 6.0, agricultura regenerativa. Já estamos nessa evolução, porque o Brasil hoje já adota, né, os produtores, estamos aqui com a Maressa, com o Cesário, eles adotam práticas sustentáveis, mas a gente tem que incentivar cada vez mais essas práticas e trabalhar dessa forma sistêmica. E aí o debate foi muito bom, que a gente estava com o Instituto de Ciência e para a Sociedade, que é uma ONG, e estava também com a Mariane Cresprolini, e ela trouxe também a visão dela hoje, que ela está numa empresa privada, né, trabalhando aí, ela é uma visão de socioeconomista na área de pecuária. Então o bate-papo foi muito bom, mostrando que a nossa agricultura só deu certo porque a gente investiu em pesquisa e inovação, em extensão rural, assistência técnica pública e privada e também em políticas públicas associadas. E aí, como que agora, pensando nessa visão sistêmica, a gente nos reorganizamos para que a gente continue com esse protagonismo. Show de bola! Juntando tudo isso, essa aula que a Silvia deu para nós aqui, eu acrescento, sabe o quê? A pitada que eu julgo tão importante quanto, que é a do empreendedorismo do produtor rural. E aqui nós temos 2 produtores para falar disso. E, Cesário, vou te deixar de novo na espera aqui, viu, Cesário? Maressa, você é produtora rural, você é unidade demonstrativa da Embrapa, e eu sempre digo que tem tudo isso que a Silvia falou, que se pudesse resumir, é ciência e tecnologia, inovação, mas tem uma outra palavrinha que eu chamo do empreendedorismo do produtor rural. E você, como produtor, eu quero que por que você está junto nessa? Bom, prazer estar aqui com você, Carlão, e principalmente aqui acompanhado de 2 referências e pessoas que eu admiro muito. A Embrapa, acho que dispensa comentários, eu me sinto extremamente honrada de ser uma URT da Embrapa, uma unidade de referência tecnológica em Juara, Mato Grosso, junto com a Laurimar,
da Embrapa Silvio Pastoril, onde a gente está fazendo 7 experimentos. E tudo isso que a Silvia acabou de falar é muito interessante, porque essa sustentabilidade e essa rotação de cultura e essa preocupação com o solo e esse olhar para as bactérias, para os fungos, para os biológicos, eles de fato trazem mais rentabilidade, trazem maior produção. E então hoje eu acabei de falar com um cientista, com um físico que fez uma palestra agora com o Cesário, inclusive fez algumas provocações e trouxe de fato o que a gente precisa produzir com menos impacto, porque a gente tem recursos que são finitos, não adianta a gente negar isso, são finitos, a gente tem que pensar daqui por 10, 20, 30, 100 anos. E tem áreas que a gente planta 7 culturas, e depois ele falou da carne, ele falou do metano, eu fui lá com a Silvia, explicamos como é diferente o metano do nosso gado, que é produzido em cima de uma placa de fotossíntese, que tem esse efeito do metano circular. Então o Brasil tem muitas referências, tem muitos bons exemplos, inclusive a gente vai intimar ele vir aqui e conhecer. E aqui está sendo fenomenal no GAF, muitos aprendizados. Então, é muita coisa para falar, mas numa outra oportunidade a gente conversa melhor para o Cesário falar aqui também tudo que ele está achando desse evento. Cesário, hein, rapaz? Agora eu te coloquei num lugar importante aqui agora. Você, tem 2 feras aqui, eu queria te ouvir também. Bom, você sabe que ficou muito fácil, né? Porque elas já falaram tudo, eu concordo com tudo. É só falar que concorda. Mas é isso aí, eu acho que o empreendedorismo, o produtor rural, ele é um grande empreendedor. Sim. E ele vai se adaptando como se adaptou. Então, por exemplo, eu, particularmente, uma fazenda em Naviraí, eu produzo 30, 35 arroba de carne por ano, por hectare ano. Quanto é a média brasileira? 7, 8 hectares, né? 7, 8 hectares. Eu produzo, o ano passado, 75 sacos de soja por hectare. A média brasileira é 55, tem produtor já com 80. Então, isso tudo é produto, é isso que é o empreendedorismo. E é muito, Carlão, Silvia e Vanessa, e isso é muito do produtor, porque essas atividades todas, nós somos criativos, nós sabemos selecionar que experiência cabe na minha propriedade, que a Embrapa pesquisou, porque de repente cabe na unidade de produção da Varessa lá no norte, no Mato Grosso, mas não cabe na Viraí ou no Rio Grande do Sul. Então o agricultor, ele é experiente, ele é observador. E como disse agora o físico que eu entrevistei, nós temos que respeitar a natureza. O recurso, como ela disse, é finito. E nós estamos perto disso. Porque a Amazônia já tem um bloqueio através do Código Florestal e através de uma política que tem aí, que vem do governo do Fernando Henrique. Cada 1.000 hectares, você só pode trabalhar 20 ou 25. Cabe ao governo hoje fiscalizar, e tem que fiscalizar. Então, nós já temos isso. Então, eu acho que o nosso agro ele vai crescer aonde ele está. Esse é o desafio hoje. Esse é o grande desafio. Gente, é o seguinte, vocês viram aí, o programa é assim mesmo, fala Carlão, gente passando pra lá, pra cá, sabe por quê? Porque a conversa é boa, não dá vontade de parar, mas enfim. Inclusive, Carlão, a gente, nesse programa de recuperação de áreas degradadas, a gente tem muitas práticas que a gente pode adotar, e aí o Cesário estava conversando, inclusive integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta. Hoje toda essa rota, né, que a gente está passando para bioinsumos, bioprodutos, são práticas da agricultura regenerativa que a gente pode estar trazendo nesse momento para a gente aumentar a nossa produção e a nossa produtividade sem derrubar nenhuma árvore. Você sabe que eu chego à conclusão que tudo que está acontecendo, na verdade, toda vez que sobem a régua por qualquer motivo, e eu acho que aí
tem vários motivos que são republicanos, tem também motivos de ordem de interesses comerciais e tal, mas o mundo funciona desse jeito. A verdade é que qualquer que seja, é sempre um motivo a mais para o produtor acabar subindo a regra e quem se beneficia é ele mesmo, né? Exatamente, exatamente. Que aí com isso ele vai agregar valor no sistema de produção dele e consequentemente aumentar a produção e a produtividade. É a capacidade de adaptação. Aí nós utilizamos muita coisa da pesquisa. Agricultura, que a gente falou há pouco, agricultura é ciência. Isso foi inaugurado com a fundação da Embrapa. Tem gente no Brasil que critica a Embrapa. É um mal brasileiro, quando não um inimigo do brasileiro. A Embrapa é uma coisa sadia. Tem problema a Embrapa? É óbvio que tem. Se não tiver, tá errado. Você sabe, eu conversei bastante aqui com um monte de gente, até queria colocar você nessa conversa, porque outro dia eu vi você dando uma pauladinha aí numa rede social. E, na verdade, é o seguinte, tem uma coisa que a gente precisa parar mesmo, é de falar mal do Brasil lá fora, né? A gente tem problema, falar mal, a gente tem que... É pior aqui dentro que lá fora. A gente tem que resolver nossos problemas. Nós temos que ser capazes, temos problema. Ok, beleza, vamos resolver os problemas aqui? Agora não vamos sair. A gente faz propaganda dos problemas, gente, pelo amor de Deus. Ô, Carlão, eu queria fazer só um comentário aqui, junto com o que a Silvia falou, que eu vejo hoje muito a produção do agro, essa questão circular. Os produtores estão preocupados com resíduos. Eu tenho reflorestamento de teca também. E eu sempre vendi a madeira para serraria. Eu não tenho serraria e agora eu estou pensando em ter uma serraria. Aí eu estava outro dia com o Ingo Plogger, que provavelmente você já deve ter conversado com ele. Ah, sim. Aí ele virou para mim e falou, Marissa, mas o que você vai fazer com pó de serra? Eu falei, Ingo, eu estou pensando como é que eu vou fazer a madeira, você já está me perguntando pó de serra. Então, assim, eu vejo cada vez mais esse agro circular. Outro dia eu tive a oportunidade de conhecer um produtor, grande produtor de cenoura, que foi produzir leite porque ele precisava do estrume para a cenoura. Então, assim, é um olhar tão completo, tão rico quando a gente vê. Então, você estava aqui falando de falar mal do Brasil. A gente tem tanta coisa boa e tanto exemplo e tanto motivo de orgulho que acho que isso precisa ser mais disseminado. A gente precisa trazer esse cientista aqui para ver isso. Para a nossa agricultura. Você sabe que eu cobrei o embaixador ontem aqui, o embaixador André Correia do Lago, que eu tenho a impressão que vai ser o CEO da COP. Eu falei, embaixador, tá todo mundo querendo saber assim, o que é que vamos cozinhar na COP? Porque nós é que temos que cozinhar isso. Nós é que temos que fazer a pauta, porque senão a gente vai tomar cuidado com isso. Eu estive lá em Belém essa semana, segunda e terça eu estava lá. Fui lá para os sistemas agroflorestais em Tomé-Açu, até para pensar em algumas trilhas para mostrar. O que você vê, que a gente já fez lá, Carlão, com os SAFs, e aí você vê açaí, com cupuaçu, com cacau, e grandes produtores trazem os pequenos produtores, cooperativas se formando, e aí eles aumentando a produção e a produtividade. Nós temos que mostrar para o mundo inteiro. E ao lado da mata nativa, mostrando a importância da polinização para aumentar a produção e a produtividade. É algo assim encantador. É encantador falar com vocês, mas infelizmente eu tenho que terminar o programa, senão nós vamos ficar para arrematar. O produtor, o brasileiro, tem que produzir mais com menos. Esse é o lema. E isso vale para a indústria também. Se nós queremos continuar, nós temos que fazer mais com menos. Pois é, esse é o lema, gente. Fazer mais com menos significa, na verdade, ser mais produtivo, ter mais produtividade e ganhar mais dinheiro. Esse é o ponto. E é o seguinte, parece que assim, tudo se conecta. Só para... Agora, eu é que vou concluir, sabe como? Eu acabei de falar com o Roberto Janck, por exemplo, e a gente estava falando justamente disso. E ele começou a contar dessa história de economia circular, e outro dia, entrevistando uma pessoa num evento em Campinas, um outro evento de agro também que eu participo, e estou tomando um café. O café que eu tomei com uma pessoa que eu não conhecia lá, ela falou uma frase para mim, falei, vou gravar um Fala Carlão com você. E gravei um Fala Carlão de 20 minutos. Sabe qual é a frase dela? A frase dela, ela disse o seguinte para mim: todo resíduo de uma linha de produção deve virar matéria-prima em outra linha de produção. Exatamente. E com isso, o Fala Carlão vai ficando por aqui.
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.